O que acontece? Em 2017 também eu fiz um processo de desenvolvimento pessoal com uma coach muito conhecida e muito justa na cidade, Entendi. né? E ela... A suposta Sapa Coach. A suposta Sapa Coach, que fazia tem umas metodologias muito loucas. E como eu, na época, era namorada de um dos sócios, naturalmente eu tinha um acesso mais privilegiado, tanto às pessoas quanto ao método, né? E quando eu fui participar porque ela se vendia como treinadora do Tony Robbins. Eu falei, bom, eu já fiz treinamento com o Tony Robbins lá pela Herbalife, então ele é fantástico. Então, se ela é treinadora dele, nossa, ela deve ser fantástica. E aí eu fui, participei, só que quando eu cheguei no primeiro dia, e isso é em 2017 também, olha que coincidência, né? E aí em 2017 também, eu cheguei lá, na hora que tá no palco, na hora que a gente entra pela porta, você tinha que falar com um dos coaches. E veio uma luz muito forte, porque era luz de palco, luz teatral. E aí... Você falou, é um anjo. Não, assim, gente, chegava a cegar. E aí, você vê que não tinha um preparo mesmo, né? Eu falei, gente, não acredito que eu vim pra teatro, né? Eu vim pra dramaturgia aqui, né? E aí, eu não conseguia achar a pessoa ali na bancada que eu tinha que falar. E, você é sempre perdida assim? Aí começou aquele jogo de coach. Eu falei, não, com a luz no meu olho desse jeito eu não vou enxergar nada, né? Eu não sou míope. E aí começou a desconstruir aquele teatrinho, né? Então, assim, eu já comecei a causar ali mesmo. Só que eu me entreguei, eu joguei, entrei no jogo das dinâmicas e escolhi dedo a dedo. Tanto que até hoje eu tenho pessoas que foram treinadoras da época que falam, cara, você escolheu participar. Porque você é muito sincera, né? Você não sabe fingir. Não. E eu já fazia teatro desde os 6 anos de idade. Então, assim, você já sabia aquelas técnicas ali? Totalmente. Eram puramente teatro. Se alguém falar pra mim, é PNL. Não era PNL. É hipnose. Não era. Psicodrama. Porque eu já estudava aquilo. A psicodrama, muito menos. Porque o psicodrama, apesar do nome, ele é muito mais tranquilo do que parece. Sim. Né? Mas ele é um pouco teatral, Ele né? é um pouco teatral. Então, acho que ela usava isso. Eu sou psicodrama. Na época, ela foi anunciada como neurocientista, inclusive. Né? Na minha época. Então, aquilo, na verdade, me impactou de forma até meio negativa, porque era muito estranho, assim. Aí mexia umas coisas meio muita coisa errada, misturada, né? Muita. Então, assim, e aí Sapa Coach, porque, assim, todo mundo sabia que ela não gostava da fruta, né? Mas vendia essa imagem. E era casada e tal. E eu lembro que na época eu tinha uma corrente diferente. O marido pagava as contas dela e ela fingia que era rica. Tipo isso. Se lascou, Entendi. inclusive, coitada. Até hoje paga as contas dela. Então, a gente ia entrando nessa... E assim, por um tempo, eu fui participando de networks com esses tipos de evento e tal. E foi legal, mas mais pelo network, não necessariamente pela metodologia. Metodologia, na verdade, era uma piada. Né? Eu, como professor, inclusive, olhava para aquilo, cara, isso aqui não tem metodologia. Né? Salada de fruta, né? É uma salada de fruta. Então, até hoje, na verdade, se você faz um curso, PNL, por exemplo, cara, você tem o método, você tem os conhecimentos, você tem as técnicas, mas você não vai fazer uma semana de curso e você vai sair especialista. Você tem que estudar aquilo, você tem que dominar a ferramenta. Né? Então, até hoje eu sou chamada pelos professores que me deram aula para participar, porque eu estudei mesmo as ferramentas. Então... E isso é pra vida, né? Você vai fazer uma faculdade, você vai fazer um curso qualquer, você tem que se aprofundar, você tem que debruçar e estudar aquilo ali até o máximo que você puder. E sempre vai mudar ainda por cima, né? Então aquilo me impactou negativamente porque também você sai muito eufórico do curso. Então você sai achando que você vai mudar o mundo, né? Por mais que você não participe tão profundamente quanto os outros, aquilo te impacta de alguma maneira, é inegável. Então, e ali eu comecei a ver algumas mentiras e a gente começou a compartilhar entre si que muita coisa era balela, né? E aí, pronto. Aí começa a segunda parte do drama, né? Aí ela acusa você de perseguição. Juntamente a várias outras pessoas amigas dela. Bullying. Mas será que no fundo ela não queria te pegar também? Então, isso que eu fico pensando até hoje, porque ela alegou que namorou comigo na época. Então, tem um processo que ela fala que vocês tiveram um relacionamento. Pediu Maria da Penha por violência doméstica. Mas você chegou a... Eu já nasci de cesárea aqui pra não passar nem perto.